A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor o pastor Marcos Melo, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Jane. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. E nós temos aqui um professor especial para essa lição de número 6, que é santificação, comprometidos com a ética do Espírito. E nós temos aqui o professor Claudomiro Cardoso, o mesmo é superintendente de uma subcongregação daqui do nosso setor, da Escola Bíblica Dominical. E vamos ouvir, tem coisa boa para nós aí, tá certo? Então já passa a mão aí no seu papel, na sua caderneta e no seu lápis, na sua caneta, para você fazer as anotações, porque a aula vai ser muito boa. Vamos aprender junto a palavra de Deus. Lição de número 6, dia 7 de fevereiro de 2021. Essa lição ela traz o tema santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. O nosso textual ele diz: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Está em Hebreus, capítulo 12, e o versículo de número 14. A verdade prática, ela nos diz assim: a santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. No Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ele chama um homem por nome de Abraão, que estava morando na região de Ur dos Caldeus, aonde era uma cidade idólatra. O próprio Deus ele evangeliza o Abraão, faz uma promessa para Abraão e manda que ele saia do meio dos parentes e vai para onde ele designou ou ordenou. E Abraão assim faz. Abraão ele sai do lugar que estava e vai peregrinando pela terra até chegar onde Deus iria determinar. Nós vamos ver, meus queridos e amados irmãos, que Abraão era extremamente obediente às ordens de Deus, obedecia à voz de Deus. Por isso, Abraão ele está na galeria da fé e para nós é um grande exemplo. Abraão, ele começou diversos processos de santificação na sua vida, mas ele precisava de vez em quando retroagir para iniciar um novo processo. Por quê? Abraão era humano, Abraão ele tinha falhas, mas ele sempre voltava ao início para dar continuidade novamente na onde ele havia errado e começar o processo novamente. É tanto certo que no capítulo de número 17, nós vamos ver que Deus ele vai chamar a atenção de Abraão dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê perfeito e ande na minha presença. A santificação, ela é dolorosa, às vezes faz nós nos abdicar de várias coisas que nós gostamos, mas é errado. E às vezes ela chega até a ser uma abominação perante ao Deus que é santo, que tem esse atributo da santidade, perfeito, santo. E Deus, através de Abraão, ele vai separar um povo. Santificação também é separar. Então nós vemos um Israel santo, um Israel que foi separado por Deus para o propósito que Deus tinha através da vida deles, talvez para todas as nações. No capítulo 22 de Gênesis, no versículo 18, a promessa de Deus continua na vida de Abraão dizendo: olha, todas as nações elas serão benditas através de ti, Abraão. Mas formou-se a nação de Israel,
que também é conhecida como hebreu, semita, judeus, israelita, e enfim, esses são os nomes atribuídos à nação que era eleita e separada por Deus. Mas Deus ele vai cobrar desse povo a santificação. E em Levítico, que é o livro da lei, Deus ele vai dizer para Moisés, ou para o povo, no contexto geral, dizendo que ser santo, porque eu sou santo. Então nós vamos ver que não tem como eu ser profano e estar com comunhão com Deus. Não há condições para isso. Ou eu sou santo, ou eu busco a santificação para ter comunhão com Deus, ou eu deixo de ter comunhão com Deus porque eu vou escolher ser profano ou vou ser imundo. Já no Novo Testamento, nós vamos ver que o processo ele não vai mudar, ele continua o mesmo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não é alguém novo que vai aparecer no Novo Testamento para poder ditar uma nova ordem, digitar uma nova regra. Deus, no Novo Testamento, que é o mesmo Jesus Cristo era 100% homem e nele estava o Espírito Divino. Ele vai ensinar durante 3 anos. E é entendido que dentro desse ensinamento, nós vamos ver que um dia, em um período noturno, Abraão ou seja, um homem por nome de Nicodemos, no calado da noite, no período já noturno, ele vai ter com Jesus Cristo. E Jesus Cristo recebe, claro, o Nicodemos. E Nicodemos ele faz uma pergunta para Jesus Cristo. Primeiro, nós vamos ver que Nicodemos ele elogia Jesus Cristo, esperando obter uma boa resposta. Mas Jesus ele pergunta para Jesus: o que eu bem farei para herdar o reino de Deus? E Jesus responde para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos ele não entende essa resposta que Jesus havia dado para ele. E ele vai dizer: mas como é possível um homem já sendo velho entrar novamente no ventre da sua mãe para tornar a nascer? E eu acho interessante essa parte, que Jesus ele vai ser bem espontâneo com Nicodemos ao dizer: olha, Nicodemos, você é príncipe dos fariseus. Você é um homem bem visto na sociedade em que você vive. Você tem um conhecimento grande. Mas você não sabe como é o processo de nascer de novo? Dentro dessa fala de Jesus Cristo, eu até entendo o posicionamento de Nicodemos. Nicodemos, ele ainda não conhecia o ministério da graça, porque ainda não havia sido revelado. Mas Nicodemos, ele conhecia estrondosamente os decálogos, ele conhecia a lei mosaica, e ele conhecia todos os rudimentos e também a cerimônia judaica de Israel. E Jesus ele vai falar para Nicodemos dizendo: olha, Nicodemos, eu digo que você não vai necessitar de voltar ao ventre de sua mãe para tornar a nascer de novo, mas você vai precisar nascer da água e nascer do Espírito. Você vai ter que sepultar o velho homem, você vai ter que deixar esse eu para trás. E a partir de então que você fazer esse sepultamento desse homem e o novo homem surgir, você vai necessitar ficar alerta, vigilante, para que esse homem anterior
ele não venha a derrubar esse novo homem e volte a acontecer na sua vida tudo o que acontecia na sua vida pregressa, na sua vida anterior. E esse processo de santificação no Novo Testamento é doar-se, é buscar, é consagrar, é orar, é falar com Deus, é buscar a Cristo a todo momento você está dialogando com Cristo, tirar um momento para fazer as suas deprecações. Isso é santificar. Quando a santificação é como se fosse uma criança recém-nascida. A criança nasce, dentro de poucos dias ela começa a rolar na cama, no berço, que seja. Depois ela já vai começar a gatinhar, depois andar, tropeçar, claro, e depois ele vai começar a firmar seus pés, vai começar até a correr. E esse é o processo da santificação na vida do ser, aonde o homem precisa buscar, precisa deixar, eliminar aquilo que é desagradável a Deus, deixar para trás aquilo que é contra a vontade de Deus, do Espírito Santo, e que Jesus Cristo ele não ensinou. Mas agora nós vamos ver o processo de regeneração agindo na vida de um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Esse homem, por ser judeus, ele leva o nome de Saulo, e por ter também a sua identidade romana, ele também vai levar o nome de Paulo. Esse homem, ele aprende aos pés de Gamaliel. Embora Gamaliel era um homem bondoso no seu coração, um homem que tinha paz, temperança, era bem equilibrado. E Paulo, até esse momento, ele só havia aprendido com Gamaliel as liturgias judaicas, a lei mosaica, mas ainda não tinha o verdadeiro conhecimento do Evangelho. Não que o judaísmo não fosse algo bom, um ministério bom, mas Paulo vai dizer que a letra mata. E quando ele fala da letra mata, ele fala da lei. E o Espírito vivifica. Se a lei no passado ela não teve sua glória, muito mais agora o Espírito. O Espírito é superior. Então, Paulo, ele perseguia os cristãos por achar que os cristãos eram heréticos e estava cometendo heresia. Ele achava que a religião dele era a única, que era a pura, e que o cristianismo, que era novo, era herético, era profano, era imundo. Então Paulo ele vai conseguir uma carta com Roma para perseguir o cristão. Aí nós começamos a entender o processo da regeneração na vida do ser. Quando Paulo ele consegue a carta e agora está indo pelo caminho de Damasco, Paulo ele tem um encontro com Jesus Cristo ali. No capítulo 9, a partir do versículo 4, nós vamos ver que Jesus aparece para Paulo e pergunta para Paulo: mas por que me persegues? Você não persegue os meus pequenininhos, mas você persegue a mim. O soldado que estava com ele não vê a Deus, Jesus Cristo, mas os soldados eles escutam a voz de Jesus Cristo, que é o mesmo Deus. E a partir de então, Paulo ele toma uma atitude diferente. Paulo ele estava saindo ali para perseguir, mas agora ele passa a ser perseguido. Ele entende que o cristianismo para ele agora ele tem valor.
O cristianismo para ele foi revelado. E que o judaísmo é bom, mas o cristianismo também é maravilhoso. E ele começa agora a ser perseguido. Ele começa a levar o evangelho de Deus. E no princípio, em alguns momentos, nós vamos ver que Ananias, ele faz uma recusa. Ele fala, mas Senhor, mas por que eu vou lá atender Paulo? Por que eu vou lá pegar e ajudar um homem que é perseguidor dos cristãos? Mas a ordem de Deus para Ananias era que ele fosse e ministrasse e recebesse Paulo dentro da comunidade cristã. Ser cristão, ser santo, a santificação, meus irmãos, eu pego ela como base em uma fala que o pastor no início aqui da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Esmeralda, ele tinha e ele sempre dizia que o cristão ele precisa ser igual à garça. A garça, ela está lá no meio da lama, lá no meio do pântano, caçando seus alimentos ali. E o que é interessante, a sua plumagem branca, ela permanece branca, não se suja. Mas ela está lá no meio da imundícia, no meio da sujeira. Assim também é o cristão. O cristão ele está vivendo no mundo, num cenário que não é agradável aos olhos de Deus. Naquilo que é profano e vivendo naquilo que é imundo. Mas nós precisamos, como cristão, pegar no mundo, porque nós também somos cidadãos terrestres da terra e que estamos de passagem por aqui, pegar aquilo que é de sustentação para nós. Nós precisamos do alimento da terra, nós precisamos do ar que aqui passa, nós precisamos de N coisas que o mundo oferece para nós. E nós precisamos buscar aquilo que é sagrado, aquilo que verdadeiramente não destrói o corpo, nem a alma, nem a mente, nem o espírito. E o que é profano? O que é ruim para o corpo, para a alma e para o espírito? As drogas, as bebidas malditas que destroem as famílias, deixar o mundo de prostituição, deixar essa vida essa vida de corrupção que o mundo vive, que o mundo mostra ser e que oprime os inferiores. Então nós precisamos abandonar essas coisas e seguir a santidade com todos. Ah, mas fulano de tal, ele não pertence ao meio evangélico. Ele não pertence ao meio evangélico, mas eu estou na mesma sociedade em qual ele é inserido. Então eu preciso ter paz com ele, eu preciso ter comunhão com ele, mas não viver as práticas em que ele vive. José estava no Egito, e o Egito não corrompe José. José que atribui as coisas de Deus ao Egito. Nós não precisamos pegar as coisas do mundo e trazer para a igreja, para poder trazer os que não são crentes para a igreja. Nós precisamos trazer as pessoas que não são crentes para a igreja, que não são evangelizadas para a igreja, para elas ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus do jeito que ela é, e não criar subterfúgio para poder fazer com que esses alojem dentro da igreja. Então, meus amados irmãos, eu deixo essa palavra nesse dia para você, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e que tudo aquilo que é de sua posse, você possa se expandir, crescer, e o que é de sua posse seja de prosperidade. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito obrigado.